Isso, hein? O Tribunal de Justiça do Estado concedeu ontem, final da tarde, uma liminar que mantém a operação do Ecobus à frente do transporte coletivo de São Sebastião. O desembargador Oswaldo Magalhães, que é o relator do processo, concedeu a liminar, mantendo o contrato administrativo firmado em 2011 com a consequente prestação dos serviços de transporte coletivo no município até a decisão anulatória. O que significa isso? Até o tal do transitado e julgado. Óbvio que é uma medida liminar, que a prefeitura pode recorrer, e foi isso até que o prefeito falou, o prefeito Felipe Augusto falou numa live ontem à noite, falando da decisão da justiça, e que os procuradores já estão preparando um recurso para defender um transporte de qualidade à população. Segundo ele, o prefeito lamentou a decisão que impede a retirada da empresa que, abre aspas, comprovadamente presta um serviço que deixa muito a desejar a qualidade esperada pelos usuários. O prefeito disse ainda que, infelizmente, a população vai ter que continuar convivendo com essa empresa que coloca a vida do sebastianense em risco há anos. O prefeito Felipe Augusto destacou ainda que a empresa é alvo constante de reclamações da população devido ao mau serviço prestado por causa do estado de falência da qualidade do atendimento aos usuários. Situação complicada, né? Justiça concede essa liminar, a empresa continua, ela não paga os seus funcionários até, vamos colocar até o áudio, tem o áudio do presidente do sindicato dos motoristas aí, da categoria, o Francisco Israel, conversava com ele hoje de manhã e perguntava como que tá a questão do pagamento. Vamos ver o que ele disse. É complicado. Como é que tá a situação até agora? O pagamento de fevereiro, olha só, o pagamento de fevereiro, tá? Quem ia pagar no 5º dia útil de março, mais da metade deles não foram pagos, tá? O pagamento de março, que venceu em abril, 100% deles não foram pagos, nem pagamento de salário, nada. E agora, encontramos agora o pagamento de abril, né, no 5º dia útil. Então, a folha de pagamento de março até agora não foi pago. Parte da folha de pagamento de fevereiro também não foi acertada ainda, até agora. E agora o pagamento de abril que está vencendo agora. É complicado. Bom, pra você entender então, imagina você trabalhador, o seu salário que você devia receber no 5º dia útil de março, você recebeu uma parte dele. O que você devia receber em abril, você não recebeu nada. E o que você tem para receber agora em maio, 5º dia útil, é amanhã. Amanhã é o 5º dia útil. Não tem nenhuma previsão. Como que faz? Difícil, né? Vou tentar agendar, Júlio, uma entrevista com algum representante da empresa, né? Também. Que seja setor jurídico também da empresa, para a gente ter o posicionamento da empresa Ecobus. E em relação ao que o próprio prefeito disse, quanto ao serviço prestado, não precisa nem o prefeito dizer, né? A gente diariamente recebe participação de ouvintes ao longo de toda a programação, não só no Jornal da Morada. Por exemplo, aqui a Andréia Santos participa aqui pelo Facebook Rádio Morada Litoral. Ela diz aqui, e aí, vão cumprir os horários? Fica difícil, todo dia, expectativa sem saber se terá ônibus das 8 da manhã. Terá expressinho todos os dias? Temos que contar com a sorte. A gente tem observado os pontos de ônibus lotados, né? Número menor de ônibus prestando serviço. Realmente não está fácil a vida do usuário do transporte público de São Sebastião, e isso já vai um bom tempo. Há um bom tempo. Até ontem o prefeito falava na live que 50 ônibus tem menos de 30 rodando. E o Milton Souza fala, impressionante como essa empresa de ônibus consegue eliminar, enquanto isso seus funcionários e usuários só se ferram. A gente já está agora na linha com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Vamos ver como que tá a questão da telefonia aí, se tá tudo em ordem. A gente vai conversar com o prefeito. Prefeito, bom dia, obrigado pela participação conosco. Então, mais uma vez na Justiça, a Justiça concede aí uma liminar e a empresa Ecobus vai continuar no município. É isso, prefeito? Bom dia. Bom dia, Júlio Buzzi, bom dia, Gustavo Gama, bom dia a todos que acompanham a Morada do Sol FM. Infelizmente, uma decisão totalmente desfavorável à cidade de São Sebastião. Nós recebemos a notícia de que ontem, por volta de 8 horas da noite, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a permanência da empresa Ecobus na cidade
E o que mais nos preocupa, Júlio, por um prazo indeterminado. E por que eu digo indeterminado? Porque a decisão liminar que determina a permanência da empresa e cancelou a licitação que estaria acontecendo hoje, agora, às 9 horas da manhã, ela linka essa decisão no processo em que a Ecobus entrou no Tribunal de Justiça contra o Tribunal de Contas. E aí o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entende que a empresa deve permanecer até o fim dessa ação judicial que começa a tramitar agora no Tribunal de Justiça. Portanto, um prazo totalmente indeterminado. Nós sabemos que ações judiciais demoram 5, 10, 15 anos, às vezes até mais. Então, uma decisão totalmente desfavorável. Nós estamos entrando mais uma vez com recurso, dessa vez no Tribunal de Justiça, contra a decisão que determina a permanência da empresa, que não tem a menor condição. Ontem eu chegava de São Paulo, Júlio, era por volta aí de 10 horas da noite, e tinha mais um ônibus Ecobus, dessa vez quebrado por pane elétrica, na subida entre Enseada e Cigarras, ali no início da serrinha do Calipeiro. Então, uma situação completamente desfavorável. Quem está sendo prejudicado é a população, e a prefeitura nós vamos tomar as medidas cabíveis, que é novamente entrar com recurso, e assim que tiver uma decisão, se houver uma decisão em favor do município que determine aí a saída da Ecobus, mais uma vez, nós vamos ter que abrir a licitação. Enfim, uma notícia muito ruim nós tivemos ontem à noite nessa determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Prefeito Felipe Augusto, obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Morada, Voz do Povo. Até para o nosso ouvinte, especialmente para o usuário do transporte entender, estava prevista uma licitação para hoje. Essa licitação era, obviamente, prestação de serviço, mas é o chamado contrato emergencial, a empresa que já assumiria, ou aquela licitação para o contrato permanente? Bom, são duas etapas, e essas etapas elas são orientadas pelo próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é quem fiscaliza, né, as prefeituras. Pois bem, o que foi determinado aí? A prefeitura abre uma licitação emergencial, tendo em vista o cancelamento, né, o fim do contrato de concessão. Então, com esse cancelamento, com esse fim da concessão, a empresa sai da cidade literalmente do dia para a noite. E a prefeitura, ela precisa resolver esse contrato do dia para a noite. Portanto, entra uma empresa em caráter emergencial por um prazo máximo de 6 meses. No decorrer desses 6 meses, a prefeitura é obrigada a realizar a licitação para a concessão do serviço e do transporte urbano. Pois bem, prefeito, por que o senhor então não faz direto a concessão? Porque são necessárias uma série de etapas, de documentos e de informações que no decorrer desses últimos 3 anos, a empresa Ecobus se negou a passar ao município. Por exemplo, faturamento, total de passageiros por linha, precisa ser feita uma auditoria. E com medidas liminares, com decisões judiciais no decorrer desses 3 anos, tudo isso foi travando o processo. Pois bem, nós então temos que fazer esse contrato emergencial para que a população não seja prejudicada e o transporte seja assumido literalmente do dia para a noite. Uma empresa nova assume, mas essa empresa nova não tem nenhuma garantia de que ela será a concessionária do serviço público. Ela terá que disputar uma licitação. Essa licitação de concessão do transporte público que acontece no decorrer desses 6 meses em que está em vigência a contratação emergencial. Nessa contratação emergencial que deveria ter acontecido hoje, ou seja, a licitação para contrato emergencial que deveria acontecer hoje, às 9 horas da manhã, nós estávamos exigindo no edital que a empresa, em até 30 dias, a empresa que assumisse o serviço, informasse todas essas planilhas de faturamento, de número de passageiros, passasse todas essas informações para o município para que a gente pudesse formatar o edital e, a partir daí, realizar o contrato de concessão. Então,
É uma situação extremamente complexa, mas é importante que a população entenda. Prefeito, para uma contratação emergencial precisa licitação e mais. Teoricamente, amanhã a Ecobus estaria fora. Não seria muito pouco tempo para uma nova empresa em menos de 24 horas ter que assumir o serviço? Olha, é assim que acaba acontecendo no Brasil, é o que determina a legislação. As regras administrativas, elas têm que ser cumpridas nesse sentido. Nós temos feito passo a passo com o que determina o Tribunal de Contas, com toda a nossa procuradoria jurídica trabalhando para que não houvesse prejuízo maior e que a gente cumprisse a lei. Infelizmente, Júlio, essa situação, ela é uma situação que está pautada na lei. Nós temos que cumprir todas essas tramitações. Algumas cidades tomaram a decisão de fazer a intervenção do transporte público, o que é extremamente arriscado. São decisões que precisam ser muito bem pensadas. Veja bem, alguns anos Caraguá atrás, fez isso, né? Caraguá fez isso, até a gente ia perguntar sobre isso. Esse seria um caminho ou o senhor descarta isso? Nós descartamos esse caminho, Júlio, porque, veja bem, eu vou dar exatamente um exemplo de intervenção. O Hospital de São Sebastião está sob intervenção e tem aí quase 14 anos de intervenção. O município não consegue se livrar, geram mais ações judiciais, tanto no âmbito federal, estadual, vira uma grande confusão. A intervenção, o município tem que entrar, assumir e sair. Então, é uma situação complexa, extremamente arriscada, e nós estamos trabalhando à luz da lei de licitações. Para fazer um contrato emergencial ou qualquer outro tipo de contrato, qualquer outro tipo de natureza contratual, o município deve entregar uma operação licitatória. E nós estamos seguindo essa tramitação. Até tem bastante participação de ouvintes aqui pelo Facebook Rádio Morada Litoral, também pelo WhatsApp, até depois a gente vai encaminhar para a sua assessoria. O senhor contava, né, que ontem, voltando de São Paulo, viu ônibus quebrado, isso tem sido até constante, a gente observa também ao longo aqui da rodovia. Uma moradora, a Fabiana de Paula Santos, pergunta aqui se há possibilidade, né, de melhorias, por exemplo, colocação de linha que passa, no caso dela, às 4h30 pela balsa e não tem essa linha. É muito difícil conseguir hoje melhoria na situação que está nesse momento, acredito eu, não, prefeito? Olha, Gustavo, e a ouvinte que encaminhou a pergunta. Primeiro que a empresa quebrou, ela é uma empresa em estado falimentar, ela não tem condições de pagar o salário dos funcionários, não tem condições de honrar os pagamentos trabalhistas, ela tem um passivo que gira em torno aí de 12 a 14 milhões de reais, um passivo trabalhista altíssimo. Nós temos uma situação precária de todos os ônibus, e a empresa que deveria estar operando aí com pelo menos 50 ônibus, ela não tem 30, e cada dia perde um. Então hoje ela não consegue mais atender o sistema e está aí se arrastando, como se fosse um defunto sendo arrastado por decisões em caráter liminar. É importante também reforçar aqui a informação, Gustavo, que essa semana a justiça local, aqui a justiça de primeira instância do nosso município, negou 2 pedidos liminares para a permanência da empresa, o que foi muito importante para que a gente pudesse dar continuidade ao processo licitatório. Em São Paulo, no Tribunal de Justiça, aí já foi a situação contrária. Então, enquanto a empresa não sair, nós não vamos conseguir resolver esse problema, tendo em vista que a empresa quebrou. Má gestão administrativa, má condução dos trabalhos, ela não tem a menor condição de continuar operando o sistema de transporte urbano. Até um pouco antes de conversar com o senhor, a gente colocava aí no ar uma manifestação do presidente do sindicato dos trabalhadores aí dos motoristas, o Francisco Israel, em que ele perguntava para ele sobre a questão de salários. Ele disse que o salário de fevereiro, que deveria ser pago em março, foi pago parcialmente. Os salários de março, que deveriam ser pagos em abril, os funcionários não receberam e não tem perspectiva agora no início de maio de receber salários de abril. Ou seja, é uma situação complicadíssima, fora toda essa questão da frota aí que o senhor cita. Eu queria perguntar o seguinte: existe a possibilidade, agora, em tese a empresa continua, é óbvio que a prefeitura vai tentar caçar liminar, de ter uma conversa para pelo menos minimizar esses transtornos, porque o desembargador fala lá, só tem mais 5 anos de contrato. Aliás, acho que antes desses caras decidirem alguma coisa, eles deviam dar uma volta nos ônibus, né? Chegar, parar num ponto aí comum qualquer, pegar ônibus, final de tarde, de manhã, talvez ajudasse numa decisão, né? De uma canetada lá numa sala fechada com ar-condicionado, se eles viessem logo
para ver como que está o serviço. Existe a possibilidade de tentar minimizar essa situação? Bom, nesse momento, a situação ela é extremamente crítica, porque a empresa chegou no fundo do poço. Nós estamos mantendo um diálogo com o sindicato, e aqui eu quero agradecer ao sindicato, quero agradecer aos funcionários da empresa, que têm se mantido extremamente fiéis ao cidadão sebastianense, mesmo sem condições de trabalho, com carros, né, os chamados ônibus, totalmente depreciados, depredados, quebrados, com problemas mecânicos, elétricos. Mesmo assim eles ainda estão conduzindo o cidadão sebastianense com toda essa precariedade. Agradecer aí a todos eles que estão se empenhando. Agora, a empresa de fato não honra os seus compromissos trabalhistas, não paga os salários e não deverá também honrar os próximos compromissos. E todos nós sabemos disso. Nós fizemos inúmeras reuniões com a empresa, inúmeras, inclusive o sindicato participou de diversas delas, e é uma coisa absurda, porque a direção da empresa, ela está completamente cega. Ela diz que vai resolver, que vai arrumar, que vai pagar e mente o tempo todo. Nós, no ano passado, tivemos aí diversos, inclusive em função da questão eleitoral, diversos momentos que a empresa jogava nas costas da prefeitura alegando que não recebia, o que sempre foi mentira. E ela continua mentindo. Eu não sei por que os gestores insistem ainda em permanecer aqui na cidade, tendo em vista que a empresa está totalmente capenga. E o pior, colocando a vida da população em risco. Deus me livre de ter um acidente aí com proporções trágicas. Então a preocupação nesse momento é derrubar essa liminar e tirar a empresa o mais rápido possível. O que a prefeitura vai fazer a partir de agora, de uma forma muito mais intensa, é a parada, verificação dos ônibus e apreensão dos ônibus. Daqui a pouco não vai ter ônibus. Daqui a pouco não tem ônibus circulando. Não tem mais ônibus, Júlio. Olha, o número que nós temos de ônibus circulando é de 27. Tem 27 ônibus circulando. Então o ônibus não vai chegar às 4 horas da manhã na Balsa, não vai conseguir atender a linha de Boracéia, não vai atender Boiscanga, não vai atender a Costa Norte. E a prefeitura, a partir de hoje, operação pente fino em cima da Ecobus, porque é um absurdo o que está acontecendo. 2 anos, 3 anos se arrastando com decisões em caráter liminar, totalmente procrastinatórias, e agora com esse absurdo. A gente tem que aguardar a decisão, o fim de uma ação da empresa contra o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É um absurdo. Até o senhor já falou que vai recorrer, né? Que a prefeitura já prepara aí o recurso a ser protocolado, né? No Tribunal de Justiça. Como é que o senhor avalia? Porque o senhor mesmo citou agora que a Justiça local, por 2 vezes, determinou que desse andamento, não suspendeu a licitação e, de repente, vem uma decisão em segunda instância para que o processo seja interrompido. Como é que o senhor avalia essa situação? Bom, primeiro, uma falta de observação da situação local. O próprio Júlio comentou isso e todos os moradores, após a nossa live de ontem, entraram em contato com a gente, se indignaram, se manifestando aí contra o desconhecimento por parte das autoridades em relação à situação da Ecobus. Nós vamos entrar agora pela manhã, tentando derrubar essa liminar. Importante reforçar que o processo da Ecobus contra o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele continuará. Então, se a gente derruba uma decisão em caráter liminar, ou seja, uma decisão em caráter precário, e nós vamos proceder com os atos licitatórios. A grande preocupação, Gustavo, é acelerar essas reações recursivas junto ao Tribunal de Justiça e também a contratação. Agora, imagina você, a gente vai, faz a licitação, anula o contrato, manda a Ecobus embora e de repente ela consegue uma nova liminar e volta cancelando o contrato licitatório. Isso está começando a prejudicar e criar uma instabilidade jurídica tão absurda que as empresas que iriam participar do processo licitatório começaram a declinar. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas nós vamos para cima. E vamos sim tirar a Ecobus uma vez por todas, que é uma empresa quebrada que não tem a menor condição de atender o sebastianense. Isso que eu ia falar, gera uma insegurança jurídica tremenda. É uma empresa de ônibus, né? Você tem que trazer, tem que ter todo um aparato. Aí vem para cada 15 dias, sai uma liminar, volta que estava. Isso E os ouvintes aqui participando, Milton Souza falando impressionante como que a empresa consegue essas liminares de funcionários e usuários que se ferram. Tem também aqui a participação da Patrícia Miguel dizendo: meu sobrinho motorista está trabalhando sem receber
palhaçada isso, ela dizendo aqui, de fato, né, funcionários, usuários, todo mundo se manifestando aí sobre essa situação, né? Prefeito Felipe Augusto, obrigado pela sua participação, bom dia, esperamos que essa novela que já está virando aquelas novelas mexicanas sem fim, chegue ao fim o mais rápido possível, né? Que seja um final feliz. Obrigado pela participação, bom dia. Obrigado, Júlio, Gustavo, obrigado à Rádio Morada. E assim que nós tivermos notícias, estaremos entrando em contato, deixando a população ciente do que está acontecendo. Um forte abraço, que Deus nos abençoe. Isso aí, tá aí, conversamos então com o prefeito Felipe Augusto, essa confusão toda, tá aqui, né? ó, Fernanda Périgo também aqui, moradora, dizendo, ontem o ônibus de 5h40 da tarde, 17h40 da Costa Sul, só saiu 18h40, 1 hora de atraso, né? Não teve o ônibus das 5h40. Relatos e mais relatos que a gente todo dia traz aqui, né, Júlio? É isso aí, né? Tem N relatos aqui no Facebook da Morada. 9h42, daqui a pouco estamos de volta.